A história das 10 pragas do Egito é um dos contos mais dramáticos da história da humanidade. Este relato bíblico tem fascinado e intrigado gerações, desde os tempos antigos até os dias atuais. É uma história de poder divino, sofrimento humano e, finalmente, liberdade. A narrativa das pragas é rica em simbolismo e significado, refletindo a luta pela libertação e a intervenção divina. Por milhares de anos, as pessoas debatem a verdadeira natureza das pragas. Historiadores, teólogos e cientistas têm se perguntado se esses eventos realmente aconteceram e, se sim, como. Elas foram milagres enviados por um Deus irado? Ou talvez uma série de eventos sobrenaturais que desafiam a compreensão humana? Ou eram eventos naturais, amplificados por ações humanas? Alguns sugerem que fenômenos naturais, como pragas de gafanhotos e inundações, podem ter sido interpretados como sinais divinos. As pragas testam nossa compreensão do universo. Elas nos forçam a questionar o que sabemos sobre a natureza e o sobrenatural. Elas nos desafiam a reconciliar crenças antigas com a ciência moderna. Como podemos entender esses eventos à luz do conhecimento científico atual? Este ensaio explorará as pragas através de ambas as lentes. Vamos mergulhar tanto nos textos sagrados quanto nas teorias científicas. Examinaremos os relatos bíblicos e exploraremos as possíveis explicações científicas. Cada praga será analisada em detalhes, buscando conexões e explicações plausíveis. Nossa jornada nos levará das margens lamacentas do Nilo às profundezas do espaço. Vamos considerar como eventos cósmicos podem ter influenciado a Terra. Exploraremos o delicado equilíbrio da natureza e o potencial tanto para a harmonia quanto para o caos. A natureza pode ser tanto uma força de criação quanto de destruição. Junte-se a mim enquanto desvendamos os mistérios das 10 pragas. Vamos embarcar nesta jornada de descoberta e entendimento, unindo passado e presente. O rio Nilo era a força vital do antigo Egito. Ele fornecia água para beber, irrigação e transporte. Então, a primeira praga, transformar o Nilo em sangue, teria sido devastadora. A Bíblia descreve o rio repleto de peixes mortos, suas águas intragáveis. Isso poderia ter sido um fenômeno natural? Uma possibilidade é a maré vermelha, um rápido crescimento de algas que pode tornar a água vermelha ou marrom. Alguns tipos de algas liberam toxinas que podem matar peixes e tornar a água imprópria para consumo. Os egípcios dependiam do Nilo para sobreviver. Um rio envenenado teria sido catastrófico. As pragas seguintes envolveram infestações de rãs, piolhos e moscas. Essas criaturas invadiram a terra, invadindo casas e campos. A Bíblia as descreve como uma praga insuportável, levando as pessoas à distração. Essas pragas também poderiam ter causas naturais. Uma maré vermelha pode ter perturbado o delicado equilíbrio do ecossistema do Nilo. As toxinas podem ter matado predadores que normalmente mantêm as populações de rãs sob controle. Isso pode ter levado a uma explosão populacional. Da mesma forma, a morte e a decomposição causadas pela maré vermelha podem ter criado criadouros para piolhos e moscas. Esses insetos prosperam em condições insalubres. Suas populações poderiam ter explodido, sobrecarregando os egípcios. As pragas não se limitaram a animais e insetos. Os egípcios também sofreram com pestilência e úlceras dolorosas. Essas aflições afetaram tanto o gado quanto as pessoas, causando sofrimento generalizado. Essas pragas também podem ser entendidas através de uma lente científica. As doenças infecciosas eram comuns no mundo antigo. O saneamento precário e a proximidade com os animais criaram condições ideais para surtos de doenças. As nuvens de moscas podem ter carregado bactérias que infectaram animais e humanos. Seção 5. Granizo, gafanhotos e trevas. A fúria da natureza? As pragas aumentaram, trazendo desastres naturais que pareciam intermináveis. Uma chuva de granizo devastadora destruiu plantações e edifícios, deixando um rastro de destruição. Nuvens de gafanhotos devoraram o que restou da colheita, transformando campos férteis em desertos. Então, uma escuridão espessa encobriu a terra por 3 dias, mergulhando tudo em um breu assustador.
Esses eventos soam como punições bíblicas, lembrando as pragas do Egito Antigo. Mas poderiam ter sido fenômenos naturais, explicáveis pela ciência moderna. O Egito está localizado em uma região propensa a eventos climáticos extremos, com uma geografia que favorece tais ocorrências. Tempestades de granizo, embora raras, não são inéditas e podem causar danos significativos. Nuvens de gafanhotos são outro problema recorrente na África e no Oriente Médio, devastando plantações. Esses insetos viajam em grande número, devorando tudo em seu caminho e deixando um rastro de destruição. Mudanças nos padrões de vento ou outros fatores ambientais podem desencadear essas nuvens, espalhando o caos. A escuridão pode ter sido causada por uma erupção vulcânica, que teria coberto o céu com cinzas. Os vulcões liberam nuvens massivas de cinzas e poeira que podem bloquear o sol por dias, criando um ambiente sombrio. Tal evento teria sido aterrorizante e perturbador, deixando as pessoas em pânico e desespero. Seção 6. Morte dos primogênitos. Um mistério médico. A praga final foi a mais devastadora. A Bíblia descreve a morte de todos os filhos primogênitos no Egito, desde o filho do faraó até o primogênito dos israelitas cativos. Esta praga finalmente convenceu o faraó a libertar os israelitas. Esta praga é a mais difícil de explicar cientificamente. Algumas teorias sugerem um surto de doença direcionado. Talvez uma fonte de alimento contaminada, como grãos, tenha afetado desproporcionalmente as crianças primogênitas. Os filhos primogênitos podem ter recebido porções maiores de comida, aumentando sua exposição ao contaminante. No entanto, sem mais evidências, é impossível saber ao certo o que causou esta praga final e trágica. Seção 7. Fé e ciência. Duas lentes no mesmo mundo. As 10 pragas oferecem um exemplo poderoso de como a fé e a ciência podem coexistir. Elas são um ponto de interseção onde duas formas de entender o mundo se encontram. Para as pessoas de fé, as pragas são uma prova do poder de Deus. Elas são vistas como manifestações divinas que reforçam a crença em uma força maior. Elas são um lembrete de que até mesmo os impérios mais poderosos estão sujeitos a uma autoridade superior. A história nos mostra que a fé pode ser uma força poderosa na vida das pessoas. Para os cientistas, as pragas são um quebra-cabeça fascinante. Elas representam um desafio para entender os fenômenos naturais e as condições que poderiam ter causado tais eventos. Elas nos desafiam a entender o mundo natural e a complexa interação de fatores que podem levar a eventos tão devastadores. A ciência busca respostas através de métodos rigorosos e análise detalhada. É importante notar que a ciência não busca refutar crenças religiosas. Em vez disso, ela oferece uma perspectiva diferente que pode complementar a fé. A ciência busca explicar o mundo natural por meio de observação, experimentação e raciocínio baseado em evidências. Ela nos ajuda a entender os mecanismos por trás dos fenômenos que observamos. A fé, por outro lado, opera no reino do espiritual e do sobrenatural. Ela oferece conforto, propósito e um sentido de conexão com algo maior do que nós mesmos. Seção 8. O legado duradouro das pragas. A história das 10 pragas ressoou através da história, moldando crenças religiosas, práticas culturais e expressões artísticas. Para os judeus, as pragas são um lembrete da libertação de Deus da escravidão. Elas são comemoradas anualmente durante o Seder de Páscoa. As pragas também oferecem lições para a humanidade como um todo. Elas destacam o delicado equilíbrio da natureza e as consequências potenciais de romper esse equilíbrio. Elas nos lembram da importância do saneamento, da gestão ambiental e da justiça social. Seção 9. Conclusão. Lições do passado, esperança para o futuro. As 10 pragas do Egito permanecem uma fonte de fascínio e debate. Sejam entendidos como intervenção divina ou fenômenos naturais, esses eventos oferecem lições valiosas para nós hoje. Elas nos lembram do poder da natureza, da importância de entender nosso mundo e da busca humana duradoura por significado e propósito.
À medida que enfrentamos os desafios do século XXI, desde as mudanças climáticas até as pandemias, podemos aprender com o passado. Ao combinar o conhecimento científico com a ação ética, podemos nos esforçar para criar um futuro mais justo e sustentável para todos.